Meus queridos irmãos, desejo que todos tenham um ótimo dia e que possamos vibrar com o nosso Criador, na medida em que compreendermos mais profundamente o amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e ao próximo como a si mesmo, sendo o caminho a ser trilhado, tornando o legado de Jesus Cristo a luz que clareia a nossa consciência. Deus seja conosco, trazendo-nos sabedoria no objetivo de que possamos compreender que as suas leis são imutáveis. Embora o seu poder seja supremo, ao ponto de que o Criador tudo pode, mas ele nunca iria transgredir as suas próprias leis. Partindo desse princípio, na medida em que conseguimos, ao lançar luz dos seus conhecimentos sobre a nossa ignorância, a consciência permitirá que compreendamos as etapas de um processo biologicamente morto, com os elementos químicos e os milhões de micro-organismos metabolizados, fluidos em decomposição e desagregados, os quais passam também pelo processo da cadeia alimentar que obedece às leis naturais do ciclo da vida. Se ao contrário fosse, essas leis divinas, as quais são caracterizadas pela imutabilidade, seria caracterizada pela transgressão do seu próprio Criador, Deus. Este pensamento, que referencia-se à volta do espírito a habitar o mesmo corpo já biologicamente morto e que cumpre o ciclo descrito, conceitua a ideia formada sobre a ressurreição, ressurgir no mesmo corpo. Sendo assim, o que diríamos sobre os corpos biológicos que são dizimados por acidentes horrendos de total desintegração e desagregação molecular que ocorrem nos casos dos processos ocasionados pelo vácuo, impactos, devoração por animais, cremação, carbonização, entre outros. Ressurreição é ressurgimento, vem do grego anástasis, que significa ressurgir, despertar. Isso pode nos conduzir ao entendimento de ressurgirmos em corpo perispiritual para o mundo espiritual, após a morte do corpo físico. Por outro lado, com o advento do Espiritismo, Allan Kardec nos traz compreensão com um termo utilizado na codificação da doutrina dos espíritos, que é a reencarnação, sendo o retorno do espírito para um novo corpo físico, formado especificamente para determinada nova vida no plano material. O novo corpo físico pode ser totalmente diferente do da existência anterior, desenvolvido por influência do seu modelo organizador biológico, que é o perispírito, que traz consigo todos os registros das suas vidas pregressas. Em resumo, o espírito desencarnado, ou seja, desabitado de um corpo biológico, utilizando-se do seu corpo perispiritual, reencarna em novo corpo material, mas não ressurge no mesmo corpo já decomposto pelas leis naturais, obedecendo assim à imutabilidade das leis do Criador. Esse ciclo do ir e vir, utilizando-se o espírito de corpos diferentes a cada etapa cumprida, conceitua a ideia da reencarnação. Nosso insigne amigo e irmão Allan Kardec, numa frase inesquecível que consta em sua lápide, diz: nascer, viver, morrer, nascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse ciclo ocorre até que o espírito não mais precise reencarnar, quando evoluirá para dimensões mais etéreas, dando-se de fato a evolução do ser. Nos reportando ao Evangelho, encontramos em João, capítulo 3, versículo 13 e 7, as palavras de Jesus Cristo, nosso divino mestre, que respondeu a Nicodemos de forma convincente: em verdade vos digo, ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A paz do Cristo esteja com todos. Abraços fraternos do irmão Jacob.